Fala, turma, voltando aqui, ainda na estrutura if, tá? A gente vai ter algumas aulas de if, porque no Kotlin tem algumas nuances aqui, tem algumas particularidades, e como a gente aqui tá para aprender, né? Vamos aprender o máximo que a gente puder, tá bom? Quero deixar vocês preparados aí para o mercado de trabalho. Bom, vamos lá. Houve uma pergunta, tá? Na última aula para cá, perguntaram se para usar if teria que usar essa estrutura aqui, tá? Não, na verdade eu apenas estou retomando algumas aulas passadas e trazendo para as aulas atuais, para que vocês comecem a relembrar do que já foi feito. Eu podia ter feito assim, ó, esse cara aqui, val igual a 10 ou a 11, seja lá o que for, e vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu só estou apenas trazendo a sintaxe mais completa para vocês irem relembrando. Outro conselho que eu vou dar a vocês, tá? Nessas aulas, assistam todas e do início ao fim, mesmo que vocês já saibam do assunto, tá? Passem 2x lá, mas ó, aula passada eu falei sobre o breakpoint, né? E não era para falar nesse cara agora, mas eu usei ele para facilitar nosso entendimento de fluxo, porque eu acho que vai ser interessante para vocês naquele momento. Então, para não perder nada, tá? Vocês vão lá e assistem tudo, porque de repente ali no meio tem uma dica que vai fazer diferença numa entrevista de emprego, vai fazer diferença na sua vida diária, se você já é programador, tá bom? Beleza, vamos voltar aqui para o assunto. O if, nós já vimos if e else na aula passada, tá? Essa estrutura aqui foi da aula passada. Eu vou apagar e vou mostrar outras particularidades, tá? Deixa eu apagar esses amarelinhos aqui, essas tagzinhas aqui. Depois a gente pode até falar sobre isso, mas é do IntelliJ. Bom, vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável agora, salário. Vou dizer que é do tipo double, lembra? Estou fazendo agora completo para facilitar a nossa vida. 1.200 e lembrar do passado, né? E eu quero a seguinte, eu quero fazer um aumento de salário aqui, utilizando o if, tá? Eu quero aumentar esse salário em 20% ou 30%, dependendo do valor. Então, para igual a 1.200 ou mais, quem ganha mais vai ter 20% de aumento, quem ganha menos, 30%. Como é que eu faria isso usando o if, né? Então, eu tenho isso, ó, if, se o salário, vou fazer a perguntazinha booleana, né? For maior ou igual a 1.200, ele vai ter uma determinada ação, que seria pegar o próprio salário, outra expressão já vista aqui, lembra, ó? Eu ia fazer assim, ó, pra gente ver, esqueci, tá? Faz de conta que é val aqui, tá? Só pra gente provocar um erro aqui. Então, salário, asterisco igual, quer dizer que vai multiplicar ele mesmo por algum outro valor, vezes 1.000, ou vezes 1.2, tá? Ó, queria provocar esse erro, terminei esquecendo aqui. Tá vendo que ficou vermelhinho? Só pra gente relembrar, tá? O val, ele deixa ele como uma constante, né? A gente tem a constante, mas ele tem um comportamento de constante, o salário, por causa do val. Se eu colocar var, ele já não vai dar mais erro, tá? Eu vou mostrar esse ponto também, uma dicasinha aqui. Beleza, então se o salário for maior que 1.200, ele vai pegar o salário, asterisco igual, ou seja, multiplicar ele mesmo por 1.2, que equivale a 20%, tá? Caso contrário, ó, lembra que o else é sempre caso contrário? Se isso aqui for verdade, entra no primeiro bloco. Se não for verdade, for falso, for mentira, né? Entra no segundo bloco, tá? Então, se de fato o salário não for maior que R$ 1.200, ele vai pegar o salário e vai multiplicar por um valor maiorzinho para ir igualando esse salário ali, né? Se eu imprimir essa turma aqui, ó, esse resultado, imprima salário depois da operação, percebam que vai aparecer o salário, como é 1.200, teve um aumento de 20%, 1.440, tá? Muito bem. Isso aqui a gente até sabe fazer, foi até uma revisão da aula passada isso aqui agora, né? Mas imagine o seguinte, eu tenho um escopo. Quando eu falo escopo, tá? De uma função, escopo de uma estrutura, enfim, eu estou dizendo que é uma região de atuação. Eu tenho dois escopos aqui. Eu tenho esse escopo da estrutura if-else verdadeira e tenho esse outro escopo aqui da estrutura if-else falsa, tá? Muito bem. Eu até falei, né, que podia ter mais de uma linha aqui e de fato não tem problema. Se eu quiser imprimir aqui, por exemplo, aumento de 20%, aumento de 20%. E nesse outro aqui, vou colocar aqui, ó, um aumento de 30%. Só para mostrar a vocês o quanto foi aumentado de salário, né? Qual foi o aumento. Se eu rodo a aplicação, percebam o seguinte, ó, vai aparecer a minha mensagem, aumento de 20%, porque ele entrou no bloco verdadeiro, e depois, na sequência, o aumento que foi dado, tá? Muito bem, o assunto agora é esse, ó. Se eu tirar o escopo, eu consigo fazer isso sem escopo, sem a chavezinha?
else deu erro. Tá, else deu erro aqui porque quando eu tiro um escopo de 1 aqui, ó, eu não aceito antes do else mais de uma linha. Primeiro ponto, tá? Anote aí. Se eu não tiver as chaves, o else não vai ser aceito porque eu tenho duas linhas antes dele. É tanto que se eu apagar isso aqui, ó, o else aceitou, tá? Beleza, eu vou apagar o else por enquanto, tá? Vamos deixar só esse carinha aqui para a gente ter um entendimento mais fácil. Vou rodar minha aplicação agora. Qual é o comportamento esperado nessa aplicação? Já que é mais de 1.200, eu vou ter um aumento de 20%. Se fosse menor era 30%, né? Então eu vou ter um aumento de 20%. Vamos ver se vai funcionar sem as chaves? Vou rodar a aplicação novamente. Aumento de 20%, 1.400. Pô, funcionou, né? Tá, vamos ver agora o seguinte. Se eu colocar 1.000, eu não tenho else, então não é para acontecer nada, já que eu não tenho else dizendo que se não for maior que 1.200, aumente 30%, né? Eu não tenho else, então, teoricamente, isso aqui deveria funcionar e continuar 1.000, porque a minha única condição é, se for maior que 1.200, aumente 20%. Vamos ver o comportamento agora. Ó, ficou 1.200. Então, como assim? Eu tinha 1.000 e ela aumentou 20%, mas a minha condição não era apenas se fosse maior que 1.200 o salário, né? Então tá errado, tem alguma coisa errada aqui. Se eu colocar 1.100, ó, vai ter um aumento de 20% do mesmo jeito, passou para 1.320. Então, o que acontece de fato, tá? Quando eu não tenho esse escopo definido para dizer onde começa o meu bloco verdadeiro e onde termina, se eu elimino esses caras aqui, ó, essas chaves, ele entende como escopo default apenas a primeira linha que vem depois da estrutura. Então, o que está acontecendo aqui, percebam até, ó, que ele mostrou o salário, mas não mostrou o print, né? Ó, rodar novamente aqui, tá? Percebam que ele não mostrou o print. Não mostrou o print porque essa condição aqui não é verdadeira. Então, ele simplesmente passou para a segunda linha depois da estrutura, já que por default, ele só vai executar a primeira linha quando não tiver o parênteses. Então, essa linha aqui, cara, sempre será executada, sempre, quando eu não tenho escopo, tá? Eu não defini onde começa e onde termina, então ele só executa a primeira linha. Isso é muito complicado para quem está começando principalmente, e até mesmo para as pessoas mais experientes. Olha um código lá, não percebem que não tem escopo e executam, ou estão criando e achando que vai ser executado todas as linhas que estão abaixo do if, tá? Então tenham muito cuidado com isso. Conselho que eu dou, ou sempre executem a chave, ou se preferem executar sem chave, é apenas uma linha de fato, vocês podem colocar, ó, inline, vocês podem fazer assim. Percebe que dessa forma, aparentemente, e assim, não vai indentar, né? Vai deixar assim. Percebem que dessa forma a gente entende que essa linha é executada dependendo de uma condição, já essa aqui não, essa aqui sempre será executado. Você vai perceber aqui que o comportamento do nosso código não vai mudar, porque de fato ele não executou o print, porque isso aqui era falso. Se eu voltar a 1.200, ó, e rodar a aplicação, ele vai executar a linha 8 aqui, tá aqui o print aqui embaixo, e isso aqui, como eu falei, sempre será executado, vai continuar sendo executado. E com relação a else, eu poderia usar nessa estrutura também o else sem usar o escopo? Sim, eu posso fazer tanto dessa maneira aqui, ó, else, e colocar outra estrutura aqui, outra situação, ou até mesmo fazer isso, vamos fazer o salário, né, como a gente estava querendo fazer. Vou colocar agora aqui esse cara aqui, e aqui embaixo vou colocar os 30%. Vai funcionar. E nessa outra que ele vai sempre executar, eu posso imprimir o salário, tá? Então ele vem aqui, incrementa o salário de acordo com a condição, não estou usando escopo de chaves, e vai funcionar. Vamos rodar a aplicação agora. Ó, R$ 1.400. Ele imprimiu duas vezes aqui porque ficou outro print aqui embaixo, ó, tá? Eu não tinha lembrado desse cara. Beleza. Então, se eu executar, ó, se é maior que 1.200 ou igual, deu um aumento de 20%. Se for os nossos R$ 1.000 ali e rodar a aplicação, ele vai ganhar um aumento de 30%. Percebe que funciona sem escopo. Conselho para isso aqui, novamente, ou usa escopo ou faz inline, ó. Ou faz inline, eu posso fazer isso, ó. Olha como fica bonitinho, fica mais elegante o código. Então eu tenho um if em uma linha só, parece com o ternário do Java, tá? Que no caso do Kotlin a gente não tem ternário
naquela estrutura, mas assim funciona bem, tá? Funciona bem. Então, conselho, se vai fazer sem escopo, cara, faz isso, vai ficar um código pequeno, tá? Vai ficar um código pequeno, vai saber que é só uma linha mesmo, então vai ficar muito melhor para você quando for dar manutenção no seu código ou quando outros amigos aí, outros coleguinhas estiverem trabalhando no seu código. Tudo bem? Bom, vamos partir para a terceira parte ainda, tá? Abração e até já já.